Anúncios, novidades e promoções sobre jogos de Monster Taming no grupo do Discord, link na descrição. Fala galera, tô criando essa série aqui para apresentar para vocês todas as franquias que existem de Monster Taming até a data de lançamento dos vídeos. Olha, é mais coisa do que parece, então já vai deixando o like e se inscrevendo no canal para não perder nenhum conteúdo a respeito. Eu podia ter feito um documentário de 2 horas falando sobre, mas eu resolvi dividir em vídeos por categorias, de acordo com o último jogo lançado de cada franquia. Então, vai ficar da seguinte maneira a dinâmica. Eu vou dividir em categoria modernos, para jogos em 3D, a categoria, ó, o dedo, a categoria vintage, para jogos em 2D e 2D e meio, e a categoria retrô, para jogos com uma arte e umas mecânicas mais retrô mesmo, né? Remetendo aos jogos dos anos 80 e 90. E se tu não tá por dentro do que exatamente significa um jogo de doma de criaturas, né, o gênero de Monster Taming, aqui no card vai um vídeo onde eu explico exatamente o que significa e conto a história do gênero, desde o primeiro jogo lançado até, né, os dias atuais em que o vídeo sair. Lembrando que depois dessa série, depois da série de vídeos que eu apresento para vocês as franquias, eu vou trazer um ranqueamento de quais que eu indico para os que eu menos indico, beleza? Então, ó, o vídeo, a categoria do vídeo já tá no título aí que vocês já estão lendo, né? Então, começando por ordem cronológica de lançamento do primeiro jogo dessa franquia, Animalica. Em 2022 lançava Animalica, que prometia uma experiência Ark-like, tendo como um objetivo domesticar todos os animais do jogo e tendo construção de base e sobrevivência. Porém, na prática, o jogo acabou se saindo muito mal, sendo mal feito, mal acabado e com uma história ruim. Mython Island. Aproveitando a onda de jogos em mundo aberto, Mython Island lança em 2022 para tentar surfar essa onda. Utilizando de um gráfico 3D bem pouco polido e um visual um pouco estranho, não teve muita popularidade entre os players. Smallland: Survive the Wild. E quando o assunto é Ark-like, em 2023 saiu um jogo que é de fato o único que trouxe isso de uma maneira boa. Sem ser uma cópia e sem ter sido mal acabado, Smallland traz uma experiência de sobrevivência em miniatura em que os insetos fazem o papel dos dinossauros. Ova Magica. Esse jogo bonitinho pode ser uma boa entrada no nicho de Monster Taming. Principalmente para crianças ou adultos que gostam muito de jogos casuais, Ova Magica mistura batalhas típicas do gênero com administração de fazenda em designs bem arredondados, como o nome já deixa entender. Adore! Já imaginou jogar um Monster Taming brasileiro? Bem, aqui está então a tua possível primeira oportunidade. Adore, apesar de não ser um Pokémon-like, ainda é um jogo de doma de criaturas. Sendo um RPG de visão isométrica, esse estilo de jogo pode ser o que tu estava procurando. Paleo Pines. Ainda em 2023, Paleo Pines lança um jogo de domesticação de dinossauros e administração de fazenda com um design bem casual e cartunesco. É como se fosse um Ark, mas family friendly, por assim dizer. Se tivesse co-op, esse jogo com certeza seria bem mais conhecido. Pal World. Nem Digimon, nem Yokai Watch e nem nenhuma franquia já consagrada. Em 2024, surge para o mundo uma IP nova que conseguiria, depois de quase 30 anos, tirar a Pokémon Company do sério. Palworld se tornou muito popular e bateu recordes e mais recordes já no seu lançamento, trazendo inovações muito boas para o nicho. Graças ao seu sucesso rápido, a Pokémon Company entrou com diversos processos, perdendo a grande maioria deles. Apesar do alvoroço da concorrente, não era para todo esse chilique. Mesmo sendo um ótimo jogo, ainda tem caminho para trilhar e melhorar para entrar no grupo de melhores jogos de Monster Taming de todos os tempos. Lembrando que, até o lançamento desse vídeo, a versão 1.0 de Palworld vai ter saído há poucos dias. Bot World Odyssey. Quem lembra de Medabots? Pois é, eu poderia comparar friamente e dizer mais nada. Porém, esse jogo não se parece quase nada com o título mencionado. Uma dinâmica de Auto Battler e um pingo de estratégia, Bot World Odyssey traz uma gameplay bem divertida em um universo em que robôs são realidade. E doma de robôs também entra para Monster Taming, viu? Farmagia. Ainda em 2024 lança Farmagia, um jogo que sem dúvidas é bem diferente do que os nossos olhos estão acostumados. Pelo menos quando se trata de Monster Taming. O que parece um spam de criaturas pode ser bem divertido para quem curte um estilo de jogo mais, bem, spam. The Monster Breeder.
Em 2025 lança um RPG com pegada medieval que mescla magia e bizarrice. Esse jogo consiste em domar criaturas e mesclar elas para criar um ser mais poderoso. Um pouco grotesco, mas tenho certeza que tem gente que gosta. A avaliação na Steam tá como muito positivo. Lug World. Esse jogo é um MMORPG de doma de criaturas que faz bastante jus ao gênero. Ele lançou em 2026 e até a data desse vídeo segue tendo bastante atualizações, mas, ao que parece, ainda está bem longe de sair de acesso antecipado. Além do mais, trata-se de um jogo brasileiro. Voidling Bound. Aqui temos um jogo bem peculiar de dama de criaturas. Voidling Bound traz uma mecânica inovadora no aspecto tanto de gameplay quanto evolução no game, em relação ao gênero de dama de criaturas. Estaria ele lançando alguma tendência? Veremos. Witchspire. E como já tem se tornado rotina, eis um título Powered-like. Esse jogo tem uma temática de bruxaria bem interessante. Ele está atualmente em acesso antecipado, mas está bem feito, dando boas horas de jogo. Layerland. E falando em Powered-like, esse título acaba sendo mais uma imitação do que uma inspiração. Diferente de Dark and Light com Ark, Layerland não é da mesma desenvolvedora de Powered. E, mesmo assim, utilizou de muito material copiado. Além do mais, é um jogo bem cru, até mesmo para um acesso antecipado, ainda mais pelo preço que lançou. Honestamente, tem potencial, mas precisam trabalhar muito nele ainda. Roblox! E galera, menção honrosa máxima agora. Eu não poderia não citar que Roblox tem alguns Monster Temings. Mesmo que nenhum deles esteja finalizado e, honestamente, sem muita segurança de que continuarão no ar, é preciso apresentar eles, porque são títulos interessantes e Roblox é gigante. Até a data do vídeo, fiquem à vontade para procurar títulos como Lumen Legacy, Tales of Tanorio e Elon Adventures. E essa foi a parte 2 dos Monster Themes modernos. Espero que tenham gostado. Aproveite e dá uma olhada no vídeo de Monster Themes Vintage que sai já já e estará indicado no canto superior esquerdo aqui no final do vídeo. Deixa o like, se inscreve e fui!